Zé Ivaldo de volta ao Cruzeiro, atacante do Colo-Colo na mira da Raposa, e tudo sobre Cruzeiro e CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil, você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nese. Bom, na manhã dessa terça-feira, a notícia é que Zé Ivaldo e Santos estariam rompendo o contrato e o zagueiro pode voltar para a toca viralizou nas redes sociais. Ainda mais porque a imprensa paulista confirmou que o zagueiro, estava próximo ali de acertar, de bater os números, e o Santos, que poderia exercer o direito de compra, voltou atrás. Isso porque o Zé Ivaldo foi perdendo espaço no time santista, foi comendo o banco, e aí o Santos achou melhor por devolver ele para o Cruzeiro. E aí isso aí acendeu uma grande polêmica nas redes sociais, né? O Zé Ivaldo teria ou não teria espaço no time do Cruzeiro? Zé Ivaldo no time do Léo Jardim, você acha que jogaria bola? Bom, isso aí dividiu as redes sociais nessa terça-feira, mas o que a gente tem de fato e de certo nisso tudo não é que o Zé Ivaldo vai voltar para o Cruzeiro, não. De acordo com o que está sendo especulado, o contrato dele com o Santos realmente vai ser ali rompido. Ele vai voltar para o Cruzeiro, mas o staff dele alegou que ele tem recebido proposta do futebol árabe e do futebol japonês. Então é bem provável que o Zé Ivaldo vá jogar fora do país e não retorne ao Cruzeiro. Mas eu penso assim, né? Hoje nós temos Fabrício Bruno, Vidalba e Jonathan Jesus. O Zé Ivaldo é um zagueiro que eu queria que sim. Se fosse para complementar elenco, né? Ele é muito melhor do que o Gamarra. E a gente sabe que a gente pode confiar nele. E o futebol dele agrada a alguns e desagrada a outros, porque o temperamento difícil, muita gente acha que ele é mais personagem do que jogador de futebol, mas para compor elenco, eu acho que o Zé Ivaldo é um baita de um zagueiro. Não é à toa que no início do ano, nesse primeiro semestre, fez boas partidas pelo Santos. E a gente sabe, que ele só não ficou no Cruzeiro nessa temporada porque o Fernando Diniz disse que não queria contar com o jogador, e aí acabou sendo negociado com o Santos. Mas se pudesse voltar o Zé Ivaldo para compor elenco, eu acho que seria uma boa. Melhor do que o Gamarra, isso com certeza. Nós teríamos aí, a dupla de zaga reserva, Jonathan Jesus e o Zé Ivaldo. Zaga titular, Fabrício Bruno e Vidalba, isso aí é indiscutível. Mas aí eu já pergunto pra você, você acha que se ele voltar pro Cruzeiro, se melar essa negociação com futebol japonês ou árabe, na próxima temporada, Zé Ivaldo seria um bom jogador pro Cruzeiro? Seria um bom reserva para essa zaga atual? Jonathan Jesus e o Zé Ivaldo? O que você acha? Escreve aí nos comentários. Outra notícia que viralizou nessa terça-feira, ainda mais porque a imprensa chilena divulgou que o Cruzeiro estaria sondando Lucas Cepeda do Colo-Colo, atacante de 22 anos, já serviu aí, parece que já atuou na seleção chilena por 3 vezes, e aí saiu essa notícia que o Cruzeiro estaria ali querendo saber questão de valores para poder fazer uma proposta em definitivo. Sobre essa proposta aí do Cruzeiro que tá fazendo esses jogadores da América do Sul, assim, eu já nem comento mais, porque primeiro veio Brian Medina, veio o Rino Estroza, aí depois veio, o Brian lá, o Brian Rodrigues do México. Então, assim, sobre essas negociações, eu prefiro nem falar, só quero falar depois que realmente o Cruzeiro anunciar ali, tô negociando com um jogador tal. Porque sondagem, toda hora sai uma sondagem. É jogador X, é jogador Y e até agora nada de contratação. Então, mais uma vez, saiu pela imprensa aí, chilena, o Cruzeiro até agora não admitiu se vai vir ou não, que estaria negociando aí com esse atacante do Colo-Colo. Encaixa no perfil aí que o Léo Jardim quer, Mas, mais uma vez, é só especulação. Não tem nada de certo, não. Cruzeiro que amanhã encara o CRB, o professor Léo Jardim disse que vai mudar o elenco ali, vai precisar mexer no time, vai entrar com um time alternativo, muito por conta do desgaste físico já desses jogadores. Então muita gente fica falando, tem que ter calma, o Cruzeiro não tá precisando contratar agora não, a janela vai até setembro. Pô, mas vai esperar até setembro para contratar e para esperar que em setembro, Deus que me livre, mas contrata errado, aí vai falar, mas eu avisei, o Cruzeiro teve todo o tempo lá atrás para contratar e deixou por última hora. A gente sabe como é que funciona isso. Então contrata agora, o Cruzeiro está precisando investir aí no mínimo em 3 peças, porque o campeonato segundo turno começa agora, então por que já não trazer um jogador? Mas a diretoria está fazendo a coisa certa. Sim, eu concordo que está fazendo a coisa certa, não está saindo desespero para contratar não, mas do mesmo jeito que ela está fazendo a coisa certa e não ter desespero, ela também está sendo muito morosa. E aí amanhã chega setembro, aí eu quero ver que todo mundo fala, o Cruzeiro poderia ter contratado, mas não contratou, ou então começa a contratar na bacia das almas aí, porque tá fechando a janela.
Minha opinião é, o Cruzeiro precisa desse atacante de beirada. Qual é o nome? Eu não sei, porque se eu soubesse eu era o scout lá, em vez do Joaquim Pinto, seria eu, o Henrique Nezer, né? Então, assim, pelo menos uma resposta para a torcida. O time funcionou até agora, elenco Léo Jardim tem na mão, é bom, só que precisa de umas pecinhas aí a mais, gente, para poder colocar um banco de reserva, para poder entrar e jogar bem. Amanhã mesmo contra o CRB, qual time que vai entrar? Ninguém sabe. Qual time vai enfrentar amanhã o CRB? A gente sabe que o Léo Jardim diz que vai rodar o elenco. Não pode contar com o Christian nem com o William, que está com desgaste físico. O Wanderson estava gripado. Vai entrar quem? Então é essa que é a preocupação. Muita gente aí falando que o Lucas Silva, Lucas Silva voltou a jogar ruim, jogar mal. Gente, Lucas Silva acabou de voltar de uma lesão. Lembra que no último jogo, saiu no penúltimo jogo aí, né? Saiu carregado, não estava bem, aí volta se recuperando. Então, assim, tá precisando de um banco de reserva, até mesmo para dar descanso a esses jogadores. Lucas Silva e Lucas Romero jogou o último jogo contra o Ceará pendurado. Então você pensa assim, precisa de banco, o Cruzeiro precisa contratar. E se ficar nessa morosidade, eu acho que pode dar ruim. E aí amanhã você vai ver um monte de comentarista falando, mas ele teve tempo para contratar e não contratou. Os mesmos que defendem hoje que a diretoria tá certa, é a que vai bater amanhã. Eu não estou falando que o elenco é ruim, pelo contrário, o elenco é muito bom. E o Léo Jardim precisa de ter mais opções de banco, é isso que eu estou dizendo. Tem que ir para o mercado e contratar. Mas vai trazer quem? Não sei, não é obrigação minha. A obrigação é de quem recebe muita grana e tá lá dentro para poder fazer, né, esse scout aí, levantar e trazer esse jogador de beirada que a gente tanto precisa. Não é isso mesmo? O Cruzeiro tem uma sequência difícil pela frente, não difícil pelos adversários, mas pela questão de tempo. Amanhã já pega o CRB, né? No dia 3, no fim de semana, já tem jogo, no dia 7 tem jogo, dia 10 tem jogo. Então, assim, se não tiver peças para poder compor esse time que tá demonstrando que tem um desgaste físico, vai ficar complicado. Chegamos até aqui, ó, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato em segundo lugar. Eu acredito que não dá para ficar exigindo desse time chegar até o final do campeonato ali com a mesma intensidade que jogou o primeiro turno, não. O jogador cansa, tem risco de lesão, não é à toa que está sendo poupado aí 2 ou 3 jogadores. Amanhã o Jardim diz que vai mexer com o time, vai misturar o time. Então, minha opinião, janela de transferência tá aí, o Cruzeiro precisa de oxigênio, porque se não oxigenar, vai ficar complicado. Para e pensa. Palmeiras reforça, Flamengo reforça. Mas o Palmeiras e o Flamengo é bilhões, tudo bem. O Cruzeiro pode reforçar, ninguém tá pedindo jogador de 100 milhões de euros, não. Jogador para poder, né, entrar ali, poxa, cansou ali no segundo tempo ali, vamos trocar um jogador, entra outro. Você vai ficar contando com o Vandes, vai ficar contando com o Marquinhos, vai ficar contando com o Lautaro? Tudo aposta, né? Então tá na hora do Cruzeiro acender aí, prestar atenção e vamos que vamos. Se você chegou até aqui, segue o canal para receber mais notícias do Cruzeiro.